Não falei? Não precisou nem chamar a polícia, né? Estamos de volta no segundo bloco. Só falei isso porque eu estou do lado da autoridade, senão não teria coragem de falar. Mas, doutor Wellington, vamos falar de algumas situações que nós estamos vendo acontecer no país hoje, relacionadas exatamente à questão da segurança pública. Se fala muito sobre a questão da maioridade penal, a redução da maioridade penal. Qual a sua posição com relação a isso? Eu sou, legalmente dizendo, eu sou totalmente favorável. Por quê? Eu acho que quem pode o mais, pode o menos. Se hoje você dá a alguém a possibilidade de decidir o futuro de uma nação ou de cento e tantos milhões de habitantes, que o voto dessa pessoa pode decidir o futuro de todos nós, e isso ocorre com os menores de 16 anos que podem votar. Né? Por que não ser responsabilizado pelos atos criminais e até cíveis que por eles são praticados? Então, assim, sou favorável, sim, mas para que isso ocorra, o Estado tem de dar também a possibilidade de que esses menores sejam recolhidos em centros realmente que tenham a possibilidade de reeducação, né? De que eles realmente sejam reinseridos na sociedade novamente. E não basta só mudar a lei. Eu acho que tem de mudar a condição de aplicabilidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente, se nós nos atermos aos artigos nele inseridos, é maravilhoso. O problema é que não se encontra condições de aplicabilidade. Falta instrumento para realizar aquilo. Exatamente. Então, eu acho que se houvesse um conjunto de esforços por parte de todos os poderes, a nível municipal, estadual e federal, e até também do próprio legislativo, no sentido de estar canalizando recursos financeiros, possibilitando aos entes federados a possibilidade de canalizar verba para a construção desses centros de reeducação com escolas, né, com um local adequado para recolhimento. Eu acho que não seria, eu não vou dizer a solução para os problemas que nós aí estamos vendo acontecer, mas eu acho que diminuiria bastante. E nós não teríamos a reincidência ou até esses menores chegando à fase adulta, após 18 anos, já pós-graduados em criminosos. É interessante, doutor, porque a gente ouve muitas pessoas que são contra a redução da maioridade falar: não, esses meninos vão sair de lá piores. Mas o fato deles estarem aqui fora, praticando esses atos e não sendo punidos, até mesmo porque, vamos dar um exemplo de Caratinga. Caratinga nós não temos uma unidade para que esse menor seja internado. Exato. Né? Ele não passa pela internação. Isso acaba mesmo fazendo com que ele vá treinando até se tornar um marginal. Certamente, e esse é que é o grande problema. E eu sempre tenho, quando discurso ou discuto em cima desse assunto, o que eu tento demonstrar para as pessoas que têm esse pensamento, né? Que o menor, estando recolhido, ele vai sofrer muito mais, ele não vai ter a mínima possibilidade de recuperação, vai sofrer lá nesse centro de reeducação ou centro de recolhimento. Mas aí te pergunto, a lei ela é feita para atender a coletividade. A lei não é feita para mim, para você, para qualquer pessoa. Ela não é de uso particular, né? Não, é uso coletivo. De uso coletivo. Então, ela abrange a todos nós. E eu enxergo de forma injusta hoje que o menor que comete crime ou ato infracional análogo aos crimes principalmente violentos, que é o estupro, roubo seguido de morte, né, o assassinato, o homicídio em si, as agressões físicas, eu acho que ele está causando um problema muito maior para todo mundo da sociedade, e que, suponhamos que não existisse um centro de reeducação de forma adequada, que se recolhesse a um centro mais ou menos né, adequado para isso, e que lá não seria o ideal para ele, mas para recolhimento sim. Não seria o ideal ele sofrer sozinho lá, recolhido num local que não é o adequado para o recolhimento, do que ele estar na sociedade fazendo com que toda a sociedade esteja sofrendo. Então, se a lei é feita para o coletivo,
Eu acho que nós temos de olhar isso. Até para o princípio democrático, né? Com certeza. A vontade da maioria deve prevalecer. Isso, deve prevalecer. E isso hoje que a maioria das pessoas, eles não enxergam dessa maneira. Não que falar assim, por que não acontece com alguém da sua família? Não é por esse lado. Que todos nós estamos sujeitos a ser vítimas desse tipo de crime, ou praticado por menor ou por maior, mas eu acho que hoje a sensação de impunidade, a falta de aplicabilidade do Estatuto da Criança e do Adolescente é que está provocando isso. O menor se sente em condições de provocar, de praticar e não ser, não é penalizado, de responder por aquele crime que ele praticou. E isso eu acho que está sendo o grande problema que a sociedade brasileira está vivendo. Há 3 semanas, o Senado Federal aprovou uma proposta de autoria do senador José Serra, em que amplia o período de internação do menor infrator de 3 para 10 anos. Já seria uma ajuda nesse sentido? É um paliativo naqueles crimes, naqueles atos que são praticados pelos menores, análogos a crimes violentos, seria um paliativo, sim. Agora, para tudo isso, havia e há necessidade de ter esse centro de reeducação. A estrutura que o pessoal reclama para a redução da maioridade é a mesma para a ampliação do período de internação. Com certeza, porque se amplia o tempo de internação desse menor, suponhamos que ele chega lá não reduz a menoridade, comete o ato aí com 17 anos de idade. Até os 20, 21 anos vai estar recolhido. Aí se aumenta isso aí para 3 anos, mas aos 27, 28 anos. Já é uma pessoa adulta ao sair desse centro de recolhimento. Mas se não der a essa pessoa a condição, justamente no momento que ele mais precisa de se firmar como caráter, não vai adiantar e vai sair de lá pior do que entrou. Então, hoje eu acho que tudo passa, basicamente, pela condição de ressocialização, de reeducação desse menor infrator. Eu acho que não basta só diminuir a menoridade e manter do jeito que está hoje, não ter local de recolhimento, não ter local de ressocializar. Então, acho que vai chover no molhado. Né? São duas coisas que têm de caminhar juntas. Se elas estiverem dissipadas, com certeza eu acho que o futuro é negro, é obscuro, não vai se conseguir chegar ao objetivo que todo mundo espera. Não. Na sua ótica, essa justificativa que muitas pessoas se utilizam, né? Mas infelizmente o governo não tem condição de criar, de construir locais para acolhimento desses menores. Justifica? Então quer dizer que nós vamos ficar refém disso a vida inteira? Justifica? Eu acho que não. E você mais do que eu, com certeza está acompanhando o que está acontecendo no nosso país aí. E quando é a obra que se vai beneficiar alguém com voto, eles fazem. Tiram dinheiro de qualquer lugar, criam e tem. Mas o criminoso ele não dá voto. Ele não, principalmente que ele não vota. A partir do momento em que ele é condenado, uma das consequências da pena é que ele perde o direito de cidadão. Então ele não é votante, ele não é eleitor. Mas a família vota. Mas a família ela já está chateada porque, por mais que o ente querido dela tenha praticado o ato criminoso, ela ainda assim acha que a polícia... A sociedade foi injusta com ele. Então, assim, eu acho que, se quisesse, faria. O nosso país é rico demais da conta. E esses escândalos que vêm acontecendo por aí de desvio de milhões e milhões de dólares... Às vezes até bilhões, né? Bilhões. E eu acho... Se fosse um país qualquer aí, de estrutura menor, igual alguns outros países da América do Sul, América Latina, nós já estaríamos vivendo uma situação bem pior, porque o nosso país é extremamente rico, e graças a Deus tem pessoas ainda comprometidas, compromissadas com a busca pelo futuro melhor para todos nós. Então, acho que se tivesse alguém interessado, esquecesse o lado político. Né? Olha, dá para se eleger, tem voto, vamos fazer. Mas, infelizmente, eu acho que eles não pensam dessa maneira. E nós temos que ver que
gastou-se uma fábula para construir estádio, até em locais que nem tem futebol no Brasil. Exatamente. E, no entanto, para a segurança pública, os investimentos continuam sendo muito aquém. Nenhum. Então, assim, precisa de repensar muito isso, esse investimento na segurança pública, de recursos humanos para as instituições, tanto Polícia Civil quanto Polícia Militar, porque a criminalidade cresce e nós não estamos tendo um acompanhamento no quadro de servidores a nível de crescimento da criminalidade. Então, hoje está muito mais difícil de se trabalhar, se defende muito, sou favorável a direitos humanos, mas eu acho que nós teríamos de ter um equacionamento de forma que não se prejudicasse, que não se atrapalhasse o trabalho desenvolvido pelas duas polícias, que hoje o polícia trabalha com medo. Né? Hoje ele vai com o serviço já com medo de, principalmente se ele passou de um certo tempo de casa, eu falo, eu vou arrumar, um ditado popular na polícia, vou arrumar bronca. E o cara com 15 anos de profissão, né, tem uma estrutura familiar, ele perde esse serviço, como é que ele vai recomeçar de novo a sua vida? Através de quê? Isso. Com que profissão, se durante 15 anos ele só soube ser polícia? Isso. Né? Então, assim, eu acho que os governos, a nível de Estado, a nível de federação, têm de repensar isso, porque e com urgência, porque a continuar do jeito que está, assim, eu acho que nós não temos outra perspectiva que não seja de um quadro ainda pior do que estamos vivenciando hoje. Nós vamos a mais um intervalo, é coisa rapidinha, como do primeiro bloco, também é rapidinho, voltaremos para o terceiro bloco dessa entrevista com o Dr. Wellington.